Bezerra Hashem, Daf Dalet, tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Gimel Amud Bet na 13ª linha de baixo, nos dois pontinhos. Amekalel et Havero Beshem. Então vimos no show passado uma regra. A pessoa que ele transgride uma proibição, então normalmente a gente fala que ele é castigado no tribunal com as 39 malkot, 39 chicotadas. Mas, como a gente viu no show passado, isso é só se a pessoa pecou com um ato corporal. Ele pecou de forma física, então ele é castigado no tribunal também de forma física. Mas se ele pecou sem um ato corporal, ou seja, ele pecou de forma passiva, ele não fez algo, ou ele pecou com a fala, que não é considerado um maaseh, está numa outra categoria. Então, ele não é castigado no tribunal. Com exceção de alguns casos. Vimos no juro passado, se ele jurou em falso, vimos alguns casos que ele é castigado no tribunal, e a situação da tumurá. E outra exceção à regra, se a pessoa amaldiçoa outro com o nome de Hashem, então também ele é castigado no tribunal. Ele pecou com a fala, mas ele é castigado no tribunal. Minan, qual é a fonte disso? Amar Abelazar, Amar Abelshai, Amar Kra, fala o sábio do Pasuk. Im lo tishmor, uchtiv veifla Hashem et makotcha. O princípio menciona o uso do nome de Hashem de forma errada. E na sequência fala Eifla Hashem makotcha, o castigo. Então, afla zoene odeamal. Eu não sei o que significa essa afla, o que significa Eifla Hashem et makotcha. Então, eu não sei sobre qual castigo se trata também. Então, tem outro passuco das chicotadas do tribunal que usa essa mesma raiz de afla, de veipiro a shofet, fala que a Gemara vem da mesma raiz. Então a Torá veio dar essa dica, que também no caso que a pessoa usou o nome de Hashem da forma errada, ele é castigado no tribunal. Daqui a gente aprende a falar que a pessoa que amaldiçoou o outro com o nome de Deus, ele é castigado no tribunal. Eima, afiru shvoat emet. Pergunta, talvez o que o passuco veio dizer do castigo no tribunal é sobre um outro caso. Ele jurou por Deus, jurou usando o nome de Hashem. Poderia pensar que ele é castigado no tribunal por causa disso. Talvez esse é o caso. E fala, pode ser que também se a pessoa jurou por Deus, um juramento verdadeiro também ele é castigado. Talvez é isso. Então, fala que não. O outro passuco fala, o juramento de Deus vai estar entre os dois. Se isso é uma disputa, por exemplo, de dinheiro, o juramento de Deus vai estar entre os dois. Ou seja, que ele vai jurar em nome de Deus. Então, como é que você pode falar que ele é castigado no tribunal por isso? Talvez sim. Talvez esse que ele tem que jurar, porque tem uma outra pessoa cobrando dele alguma coisa. Então ele vai ter que jurar para que o outro se convença. Mas esse que vai jurar em nome de Deus, ele é castigado por ter causado que a situação chegue nisso. Talvez é isso que o pastor vai dizer, ele jurou em nome de Deus, ele estava obrigado a isso, mas ele é castigado porque ele causou que a situação chegue a esse ponto. Talvez é isso. Qual é a fonte que a pessoa que amaldiçoa o outro com o nome de Deus é castigada no tribunal? Poderá pensar que não, ele pecou com a fala só. Fala que não. O outro pastor fala, você vai jurar em nome de Deus. Como é que você pode falar que ele é castigado no tribunal por isso? Então, fala Rav já explicou esse passuco para outra lei. Da Marav Lamara, fala Rav Gid em nome de Rav. Disse Rav, a pessoa, digamos que tem uma dificuldade de cumprir uma certa mitzvah, ele pode jurar que ele vai cumprir. Isso é mais um estímulo para ele cumprir. Chamado do passuco Nishbati Vakayem Nishmor Meshpetet Tzidkecha, como o David Amelech fazia. Então, esse passuco fala de Mishmot Ishaveh se refere a esse caso, que a pessoa ele pode jurar para cumprir uma mitzvah. Como é que você pode aprender de Mishmot Ishaveh que a pessoa quando vai jurar no tribunal, por exemplo, vai jurar em nome de Deus? Então, temos um outro Mishmot Ishaveh, o Botid Mago Mishmot Ishaveh.
Então, um passuco, o Bishmot Shabbat, veio falar a lei de Rav. O outro passuco veio falar essa lei, que quando a pessoa jura no tribunal, ele jura em nome de Deus. Então, você não tem como falar que veio falar Hashem Bakotcha, como a gente falou antes. O primeiro passuco fala, a pessoa usou o nome de Hashem errado, de forma proibida, ele é castigado no tribunal. Qual é o caso? Não pode ser que ele jurou usando o nome de Deus, um juramento verdadeiro, ele é castigado, porque acabamos de falar que não. Numa situação que ele jurou em falso, já vimos no shur passado que de outros psukim que ele é castigado. Então, o que veio falar Hashem Bakotcha veio dizer? Tem que ser que se trata da pessoa que amaldiçoa o outro usando o nome de Deus. Aqui não tem prova ainda. Talvez o caso é que a pessoa falou o nome de Deus em vão. Talvez esse é o caso que ele é castigado no tribunal. A pergunta, se você fala que se ele disse o nome de Deus em vão, ele é castigado, muito mais se ele amaldiçoou o outro com o nome de Deus. É pior. Ou pelo menos também ele é castigado. Não é mais leve do que se a pessoa simplesmente falou o nome de Deus em vão. Explica a pergunta de antes melhor. Eima, motzi shem shomem levatala, tisgelei bemalkot. Aval mekalel chavero beshem kevan deka vitarti, dekama pekshem shomem levatala, vekametzel chavre lo tisgelei bemalkot. A pergunta de antes era outra. Talvez, se a pessoa falou o nome de Deus em vão, então o castigo dele é que ele é chicoteado no tribunal. Esse castigo é suficiente para esse pecado. Mas se a pessoa, não só que ele falou o nome de Deus em vão, ele usou o nome de Deus para amaldiçoar o outro, ele fez duas coisas erradas. Usou o nome de Deus em vão e também amaldiçoou o outro, fez o outro sofrer. Então, poderia pensar que, nesse caso que é mais grave, o castigo dele tem que ser mais grave do que chicotadas. Então, qual é a prova? Que se a pessoa amaldiçoou outro com o nome de Hashem, ele é castigado no tribunal, talvez ele precise de um castigo mais grave. Você não tem como falar que Veifla Hashem et Makotcha se trata de falar o nome de Deus em vão, e não no caso que ele amaldiçoou. Dirtiv lo tekalel cheresh. A Torá primeiro diz que é proibido amaldiçoar o outro. Ve'amar bishlama lekalel chavero azratemecha. Temos uma regra. Para a pessoa ser castigada no tribunal, tem que ser que ele pecou, e o pecado é claro natural. A Torá diz, não faça isso. Ele fez. Nesse caso, ele é castigado no tribunal. A Torá diz, não amaldiçoe. Isso inclui tentar amaldiçoar sem o nome de Deus ou com o nome de Deus. Então faz sentido falar que Veifla Hashem et Makotcha também se trata disso. Que ele amaldiçoou com o nome de Deus, ele é castigado no tribunal. E não falar que Veifla Hashem et Makotcha se trata que ele falou o nome de Deus em vão. Por quê? A Torá não escreve em nenhum lugar claramente não fale o nome de Deus em vão. Lotissá é que é proibido jurar em vão, jurar em falso. A Torá não fala, não diga o nome de Deus em vão, claramente, para não proibir isso de forma clara. Então, quando a pessoa fala o nome de Deus em vão, ele não é castigado no tribunal. Porque a pessoa só é castigada no tribunal se a Torá falou a proibição de forma clara. Então lá a Torá diz, não, a situação é que a pessoa usou o nome de Hashem de forma errada, ele é castigado no tribunal. Não se trata que ele falou o nome de Deus em vão, porque a Torá nunca proíbe isso claramente, com um lav, uma proibição. E sim, tem que ser que se trata que ele amaldiçoou o outro com o nome de Hashem. Como você pode falar que a Torá não proíbe falar o nome de Hashem em vão claramente? A Torá fala, tenha reverência a Deus, tema a Deus. Ou seja, isso também inclui, não fale o nome de Deus sem nenhum motivo. À toa. Então, a Torá proíbe isso. Como é que você pode falar que a Torá não proíbe isso claramente? Te explica o Azarat Aseu. Lá a Torá fala, tema a Deus. Isso inclui a proibição de não falar o nome de Deus à toa.
Mas a Torá não fala claramente, não fale o nome de Deus à toa. Fala de forma ativa, tema a Deus. Então é uma zarat aseh, uma advertência ativa. E sobre isso a pessoa não é castigada no tribunal. Se refere à pessoa que amaldiçoou o outro com o nome de Hashem, que a Torá fala isso proibindo Lot e Kalel Heresh. Continua. Mishum Rabi Yossi e Rabi Hanina Amru, falaram em nome de Rabi Yossi e Rabi Hanina. Afa Magdim Trumah Lebikurim. Então, como a Gemara entendeu agora é o seguinte. Disse Rabi Hanan, de modo geral, a pessoa que pecou sem fazer um ato corporal, sem um maaseh, ele não é castigado no tribunal, com exceção de alguns casos. E disse Rabi Yossi e Rabi Hanina, também no caso de Magdim Trumah Lebikurim. Mas entendeu aqui que também nesse caso de Magdim Trumah Lebikurim, ele é castigado, mesmo que ele pecou com a fala. Mas a Gemara entendeu aqui. Qual é o caso de Magdim Trumah Lebikurim? Então, como a gente vai ver na sequência do Passuco, se vê que primeiro a pessoa separa Bikurim, depois Trumah. Digamos que ele colheu trigo do campo dele. Ele tem que separar Bikurim. Então, o primeiro trigo que cresceu no campo dele é separado como Bikurim, é dado para o Cohen. Assim também com relação às outras das 7 espécies. Então, primeiro ele separa Bikurim, depois ele separa a Trumah, a oferenda do Cohen. Se ele separou Trumah primeiro, ele pecou. Mas Itama de Rabi Yossi e Rabi Hanina, qual é o motivo de Rabi Yossi e Rabi Hanina? Que diz que ele pecou e ele é castigado no tribunal. Marcado o Pasuk, Meleatcha vedimachá lo teachet, Melea elu Bikurim, vedimachá elu Trumah. Primeiro o Pasuk fala Meleatcha, que é um dos nomes de Bikurim. Depois Dimachá, depois a Trumah. E a Torá fala, a Torá fala, não atrase o Bikurim. Não separe primeiro o Trumah. Então daqui, Rabi Yossi e Rabi Hanina aprendeu a proibição. E vamos ver na sequência porque ele teria o castigo se ele pecou com a fala. Nesse caso ele disse que isso é Trumah, antes de falar que aquilo é Bikurim. É um pecado com a fala. Então assim parece o que disse Rabi Yossi e Rabi Hanina agora. Mas vamos ver que não é tão simples. Itman foi ensinado sobre isso. Hikdim Trumah Lebikurim. O sujeito separou primeiro a Trumah do Cohen, antes de separar Bikurim. Rabi Azar e Rabi Yossi e Rabi Hanina. Rabi Azar e Rabi Yossi e Rabi Hanina discutiram. Hadamar loque, ve Hadamar enoloque. Um diz que ele é castigado no tribunal com as chicotadas, o outro fala que não. Então, Tistayem de Rabi Yossi e Rabi Hanina, o Damar loque. Podemos aparentemente resolver essa dúvida. Quem é que falou o quê? Deve ser que Rabi Yossi e Rabi Hanina foi aquele que disse que ele é castigado. Midamar Rabi Yossi e Rabi Hanina, Afa Magdim Trumah Lebikurim. Porque, como a gente falou antes, disse Rabi Yossi e Rabi Hanina, também no caso de Magdim Trumah Lebikurim, agora entendeu que também nesse caso ele é castigado. Mas tem que ser o contrário. Testaim de Rabi Lazar ou de Amar Loque. Tem que ser que Rabi Lazar foi aquele que disse que ele é castigado. Detran por causa da Mishnah. E a gente já viu o ensinamento de Rabi Lazar. Aí eu lefanar os três calcalot. Shel Tever. Digamos, a pessoa colheu o trigo do campo dele. Tem 2 volumes de trigo. Os 2 são Tever. É necessário separar ainda Trumot e Masrot. As oferendas e os dízimos. Vamar Maaser Shezu Bezu. E ele falou, essa parte do trigo do segundo volume vai ser para os dízimos, primeiro dízimo e segundo dízimo do primeiro volume. Maser Rishon e Maser Sheni. Então, Harishonah Meuseret, o primeiro volume, foi separado o dízimo dele, então é permitido já comer. Shezu Bezu, Veshezu Bezu, se ele diz, essa parte do segundo volume é dízimos do primeiro volume, e essa parte do trigo do primeiro volume vai ser como dízimos do segundo volume. Então qual é a lei nesse caso? Arishonah meuseret, ve'ashniah ena meuseret. O trigo do primeiro volume foi separado os dízimos, mas o trigo do segundo volume não. Por quê? Ele disse primeiro, essa parte do trigo do segundo volume vai ser para os dízimos do primeiro volume. Isso funciona. Então, o primeiro volume não tem mais a obrigação dos dízimos.
Depois ele diz, essa parte do trigo do primeiro volume vai ser para os dízimos do segundo volume. Isso não funciona. É minaptura la chiyuv. O segundo volume está obrigado aos dízimos. E o primeiro volume já se isentou. A lei nos diz que para separar os dízimos temos que pegar algo que está obrigado aos dízimos. Tem a ver com a lei da obrigação dos dízimos e dizer que isso é o dízimo para outra coisa que também está obrigada. Mina chiyuv la chiyuv. Aqui ele separou primeiro o dízimo do primeiro volume. Ele diz que essa parte do trigo do segundo volume vai ser para os dízimos do primeiro volume. Então o primeiro volume se isentou dos dízimos. Não tem mais nada a ver com a obrigação dos dízimos. Não pode se tornar dízimo do segundo volume. Fala Mishnah mais. Masrote maser kalkala bechaverta. Karait Hashem. Se ele falou de forma simultânea, os dízimos de um volume estão no outro volume. Então ele falou de forma simultânea que o trigo do segundo volume é dízimo do primeiro, o trigo do primeiro é dízimo do segundo. Nesse caso valeu. Porque de forma simultânea ele separou os dízimos dos volumes. Não teve uma situação que o primeiro volume se isentou primeiro e depois ele foi separar isso como dízimo do outro volume. De forma simultânea, as duas coisas se recaíram ao mesmo tempo. Uma parte do trigo do segundo volume é dízimo do primeiro, uma parte do primeiro é dízimo do segundo. E foi ensinado Rabi Elazar Amar, falou Rabi Elazar, Loke mipnei sheikdim maser sheni sheba lemaser rishon shebechaverta. Fala Rabi Elazar no caso que ele disse primeiro que essa parte do trigo do segundo volume é para os dízimos do primeiro volume, primeiro dízimo e segundo dízimo também. Ele pecou. Por quê? Ele separou primeiro o segundo dízimo do primeiro volume antes de separar o primeiro dízimo do segundo volume. Primeiro ele teria que separar o Maser Rishon, o primeiro dízimo dos dois volumes. Depois o Maser Sheni, o segundo dízimo dos dois volumes. Ele tem que fazer uma coisa depois da outra, na ordem certa. Aqui ele diz, ele tem dois volumes de trigo que são tever. Não foi separado nada. Ele disse, parte do trigo do segundo volume vai ser para os dízimos, primeiro e segundo, do primeiro volume. Ele já separou o segundo dízimo do primeiro volume. Antes de separar o primeiro dízimo do segundo volume. Então ele antecipou o Maser Sheni, antes do Maser Rishon que ele estava obrigado. Então ele pecou. E o motivo de Rabi Elazar é por causa do passuco, não podemos atrasar algo que tem que ser antecipado na hora da separação dos dízimos e das trumot, das oferendas. Então assim também vai dizer Rabi Elazar, a pessoa tem que separar primeiro o bikurim, as premissas das 7 espécies, depois truma. Primeiro o bikurim, depois truma. Se ele trocou a ordem, separou truma primeiro, Rabi Elazar vai falar a mesma coisa que a gente falou aqui. Ele é castigado no tribunal. Assim como se ele separou o segundo dízimo antes do primeiro. Tistayem, então você vê que Rabi Elazar sustenta assim. E Rabi Yosef Rabi Hanina damar enoloke. Então se Rabi Yosef Rabi Hanina falou o oposto de Rabi Elazar, Rabi Yosef Rabi Hanina disse que nesse caso que ele antecipou a trumá antes do bikurim, ele não é castigado. Assim que tem que ser. Então, leia uma caixa de Rabi Yosef Rabi Hanina, de Rabi Yosef Rabi Hanina. Então, talvez tenha uma contradição do que disse Rabi Yosef Rabi Hanina. Ele disse antes, Af hamagdim trumá de bikurim. Aparentemente ele veio obrigar o castigo. Falou, não tem nenhuma contradição. Rabi Yosef Rabi Hanina, aptura cai. Rabi Yosef Rabi Hanina veio isentar o castigo nesse caso. Viramos a página. Agora vamos explicar. Assim que foi ensinado. Lav Shem Bo Maaseh Enokin Alav. Disse Rabi Yochanan primeiro. A pessoa pecou sem fazer nenhum ato corporal, sem fazer um Maaseh, ele não é castigado. Mishum Rabi Yosef Rabi Hanina amru Ava Magdim Trumá de Bikurim. E falaram em nome de Rabi Yosef Rabi Hanina também um outro caso que ele pecou com a fala, sem um ato corporal, ele não é castigado. Nessa situação que ele disse isso é Trumá, antes de falar que aquilo é Bikurim. Ele separou primeiro Trumá, antes de Bikurim, ele não é castigado. Então, pergunta por quê? Agora vamos entender melhor todo esse assunto. O Maishnah Meimir Delaki.
Mishum de Bidiburo Asamase. A gente viu o que disse Rabi Yochanan no estudo passado, vamos revisar. O caso da Tmura, que ele pegou um animal do sacrifício e tentou substituir esse animal por outro. Pegou um animal laico e disse, esse animal laico é substituto, é Tmura do animal do sacrifício. Então, nesse caso ele é castigado. A Mishnah fala isso claramente. E explicou Rabi Yochanan, o motivo disso é, mesmo que ele pecou com a fala só, não com o macê, é porque com a fala dele, ele santificou o animal laico. Vimos já essa lei. Quando ele tenta substituir esse animal laico, em vez do sacrifício, o animal laico se santifica também. E os dois animais são sacrificados. Então, essa fala da Tmurá tem o peso de um ato. Porque tem uma repercussão que o animal laico se santifica. Tem o peso de um como se fosse um ato. Por isso, ele é castigado. Então, ela fala, não faça Tmurá. E ele fez a Tmurá como um ato que ele transigiu. Então, ele é castigado. Então, pergunta, Magdim Trumar Bikurim Namelirki. Mishum de Bidiboro Asamase. Também, se ele separou primeiro Trumá antes de Bikurim, ele também tem uma repercussão importante aqui. É uma fala que santifica a Trumá antes de santificar Bikurim. É como Tmurá, que santifica o animal laico. Então, por que no caso da Tmurá, essa fala é como um ato, e ele é castigado no tribunal. No caso que ele antecipou a separação da Trumá antes de Bikurim, ele não é castigado, conforme Rabi Yosef Rabi Hanina. Amar Rabiavin, fala Rabiavin, Shane Atam, de lá Shnitag Laseu. Fala Rabiavin é diferente lá. Nesse caso da mitzvah de primeiro separar Bikurim, depois Trumá. Dirtiv Mikol Masroterem Tarimu. O Pasuk fala, não troque a ordem das separações. Separe na ordem certa. Se você separou errado, falou o Pasuk, continue separando. Mikol Masroterem Tarimu. Continue separando o que falta. Então, nesse caso, é um lava nitak lease. É uma proibição que está ligada a uma mitzvah ativa. E a regra nos diz, se aprende de Psukim isso, que tem uma proibição que a Torá diz, não faça isso. Se você fez, faça outra coisa. A Torá conectou a proibição com uma mitzvah ativa. A pessoa que transige a proibição não é castigada no tribunal. Ele cumpre a mitzvah ativa e melhora o que aconteceu. Então, por isso, fala Rabi Yosef Rabi Hanina, a pessoa que ele separou primeiro Trumá, depois Bikurim, a ordem errada, a Torá diz, continue separando o que falta. Então, a Torá veio isentar a pessoa do castigo no tribunal. Por isso, falou Rabi Yosef Rabi Hanina que ele está isento. E a Tiv Rav Dimi Vekamal Arashmata. Rav Dimi estava sentado, falou dessa sugueia que a gente acabou de ver. Amale Abai Vecholav Sheiritak Lease Lolaki. Pergunta Abai, você quer me falar, quando a Torá liga, conecta uma proibição com uma mitzvah ativa, a pessoa não é castigada pela proibição? Vamemir de lá Sheiritak Lease. Ele fez Tmurá. Essa proibição da Tmurá é ligada a uma mitzvah ativa. A Torá diz, não tente substituir o sacrifício por outro animal. Se você fez isso, os dois animais são sacrificados. A Torá ligou a proibição de Tmurá com a mitzvah ativa de sacrificar os dois animais. Velá que detnan lo she'adam rashai le'amir, el Hashem emir mumar, v'sofeg et arbaim. E a Mishnah fala claramente que no caso da Tmurá ele é castigado no tribunal. Mesmo que é um lava nitak laseh. Pergunta vai por quê para Rav Dimi? Explica Avaleu trelave vechadase. Explica Rav Dimi. Tem duas proibições de Tmurá. Lo yachlefeno velo yamiroto. A Torá proíbe duas vezes tentar substituir o animal do sacrifício por outro. Então, a mitzvah ativa de sacrificar os dois animais conecta a uma proibição. Já a outra proibição não é conectada à mitzvah ativa, é só uma proibição de Tmurá, e a pessoa é castigada no tribunal. Pulamos ali. Pergunta, Vareones, Dechad lav vechad ase, velo at ichad ase, ve'akar lav. Olha só a lei do Ones. A Torá nos diz, se uma pessoa violenta uma jovem virgem, lo aleno, então, se ela quer se casar com ele, está obrigada a se casar com ela.
E a Torá diz que ele não pode se divorciar dela, e conecta isso com uma mitzvah ativa, ou seja, a Torá diz que se ele se divorciou dela, ele pecou, a Torá diz que isso é proibido, mas ele tem que voltar a se casar com ela outra vez. Então, a Torá conecta essa proibição de se divorciar dela com a mitzvah ativa de se casar com ela outra vez. E fala, Abaye, lá ele é castigado. Detana fala Braita. Ones Shegiresh, Im Israel Machzir Venoluke. Se um Israel, ou seja, um não Cohen, violentou uma jovem virgem, e ele se casou com ela quis se casar com ela e ele está obrigado. Ele se divorciou dela, ele pecou. Mas fala Braita, ele tem que se casar com ela outra vez, e ele não é castigado no tribunal. Nesse caso, ele consertou o que ele fez. Se divorciou, voltou a se casar. Vem Cohen, o Loque, vem no Machzir. Mas se ele é Cohen, tem um problema. O Cohen não pode se casar com uma divorciada. Então, se o Cohen violentou uma jovem virgem, se casou com ela à força e se divorciou dela, ele não pode voltar a se casar com ela. Nesse caso, o Cohen é castigado no tribunal. Pergunta a Abaye, essa proibição de não se divorciar dela, na Torá, é vinculada à mitzvah ativa de se casar com ela outra vez. Então, porque o Cohen, ele é castigado no tribunal, é um lava nitá classe. Tu fala, Ravdimi, Kohanim kamad, Kohanim tamachrinau, derav erachmana kedusha yetera. Fala, Ravdimi, lá é um caso do Cohen. O Cohen tem uma santidade diferente do que o resto do povo. Lá a Torá dificulta mais com relação ao Cohen. Uma vez que o Cohen tem uma santidade maior, ele é castigado mesmo se ele pecou, uma proibição vinculada a uma mitzvah ativa. No caso do Cohen é diferente, uma outra regra. No caso de um Israel, ou seja, um não Cohen, não é castigado se ele transgrediu uma proibição que é ligada a uma mitzvah ativa. Lava nitá classe. Ketanai. Existe uma discussão dos Tanaim sobre isso. Lototiru mimenu ad boker. Com relação ao sacrifício de Pesach. Então, o sacrifício de Pesach era sacrificado na véspera de Pesach, era comido na noite de Pesach. E a Torá diz, não deixe a carne do sacrifício de Pesach sobrar até o amanhecer. Se sobrou até o amanhecer, se invalidou. Então a Torá proíbe, coma antes do amanhecer. E a Torá fala, conectando entre essa proibição e uma mitzvah ativa, diz que se você deixou sobrar, queime a carne. Então, Bakatuv literase, achalotase, lomar, shelo kinalav de verebudá. Fala que a Torá veio falar isso, conectando entre essa proibição e a mitzvah ativa. Não deixe sobrar, se você deixou sobrar, queime. A Torá veio dizer que se a pessoa deixou sobrar, ele pecou. Mas ele não é castigado no tribunal, porque ele transgrediu uma proibição ligada à mitzvah ativa. Fala Yaakov, esse não é o motivo. Fala Yaakov, o motivo que ele não é castigado se ele deixou a carne sobrar até o amanhecer é outro, o motivo que vem antes. Ele transgrediu uma proibição sem um ato corporal. Ele não comeu. Ele transgrediu a proibição de forma passiva. Deixou de comer. Por isso ele é isento do castigo, do tribunal. Então, Michal de Rabi Yudá, Savalokinalav. Então, você vê claramente daqui. Conforme Rabi Yudá, a pessoa seria castigada no tribunal por deixar a carne do Pesach sobrar até o amanhecer. O motivo que ele, na prática ele não é castigado é porque a Torá conecta a mitzvah ativa de queimar a carne que sobrou. Então você vê claramente conforme Rabi Yudá, vimos isso no shir passado também, que conforme Rabi Yudá, se a pessoa pecou, mesmo que sem um ato corporal, ele é castigado no tribunal. E Chachamim discutem com Rabi Yudá. Rabi Yaakov, então pergunta, conforme Rabi Yaakov, a pessoa que deixou a carne do Pesach sobrar até o amanhecer, de qualquer forma, não seria castigado no tribunal, porque ele não pecou com um ato corporal. Então, por que a Torá conecta e menciona na sequência, se você deixou sobrar, queime a carne que sobrou? O que isso vai acrescentar? Já sabemos que a carne do sacrifício que se invalidou não pode ser comida, tem que ser queimada. Então, o que isso vai acrescentar? Então, me vai ler que detran, como traz uma Mishnah. Ha'atzamot ve'agidim ve'anotar isarfu be'shishasar. Os ossos do Pesach, nervos e carne que sobrou, se sobrou,
não são queimadas no Yom Tov. Não são queimadas no primeiro dia de Pesach, depois da primeira manhã. São queimadas no Chol HaMoed, no segundo dia de Pesach, que podemos queimar sacrifícios inválidos. Não podemos queimar sacrifícios inválidos no Yom Tov. Se o segundo dia de Pesach é Shabbat, então tudo isso que sobrou do Pesach é queimado no próximo dia, que é Chol HaMoed, que podemos queimar. Está proibido de queimar sacrifícios inválidos tanto no Shabbat quanto no Yom Tov. Então falou Rizki também na Braita. Mas estava com o motivo dessa lei. Esse passuco fala outra vez até o amanhecer. E já entendemos que sobrou até o amanhecer, já sabemos disso. Então esse outro ad boker eu vou falar algo a mais. Trago dessa dica, não queime nessa manhã, queime na manhã do Chol HaMoed, não no Yom Tov nem no Shabbat. Então, isso que Rabi Yaakov vai aprender dessa mitzvah, que a Torá diz que de queimar a carne depois do amanhecer. Depois do amanhecer de um dia que é permitido queimar no Chol HaMoed. Então, a Torá vai dizer que é proibido queimar no Shabbat e no Yom Tov. Sacrifícios inválidos. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o conceito de Yavid Ma'ane e Yavid Lo Ma'ane. A pessoa fez um ato proibido. Então isso de modo geral teria um certo efeito, uma certa repercussão na halakha. Se ele fez esse ato. Agora que ele fez de forma proibida, será que a gente leva em conta esse efeito do ato ou não? Vamos ver aplicações disso no Daf de amanhã. Ou muito mais. Também pessoal, Baruch Adonai L'Olam. Amém ve amém.